Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Como vocês estão nesse sábado, dia 7 de junho, do ano mais fora da caixa da nossa vida nesse planeta? Como é que tem sido para você tudo isso? E como é que você tem escolhido estar neste planeta, nesse momento que a gente está vivendo? Eu tenho escolhido a leveza, gente. Eu tenho escolhido a alegria. E sabe o que eu percebo? Que verdadeiramente é uma escolha a cada, como eu gosto de dizer, é uma escolha, gente. A cada micro respiração. É você escolher como é que você vai estar aqui nesse dia de hoje, nesse momento seguinte, a cada momento da tua vida. Bom dia Simone. Bom dia a todos que aqui estão. Bom dia, Patrícia, minha convidada já está aqui. Tô aqui tomando um cafezinho preto. E bem, vou contar um pouquinho da Patrícia Stankiewicz. Patrícia, eu gosto tanto de falar Stankiewicz, é tão gostoso de falar esse sobrenome, espero que eu esteja fazendo a pronúncia correta. Bem, conheci a Patrícia aí no universo do Access Consciousness, e vocês que têm me acompanhado aí já sabem que o Access é uma das ferramentas que eu mais utilizo assim na minha vida para criar a minha vida num espaço de leveza, de alegria, de facilidade e de possibilidades. E Patrícia, assim, sempre que eu vejo algo dela, sempre que eu escuto ela falar, ou que eu leio um post, qualquer coisa, me expande, me leva para um lugar diferente, assim, que eu falo, uau, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei. Então, teve um dia que eu estava vendo uma live dela com o Robson Sereno, que também já foi meu convidado aqui numa das lives. Eu falei, uau, vou convidar a Paty, e deixei a Paty livre para escolher o tema que ela queria falar. E ela escolheu falar de gaslighting. Como eu escrevi no post sobre essa live, talvez pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas muito provavelmente, quando a Patrícia começar a falar sobre isso, você vai perceber que você muito provavelmente sabe o que é isso, porque em algum grau pode ser que você viva isso ou já tenha vivido isso. E eu também conheci esse termo no Access e foi bem transformador quando eu entrei em contato com essa energia, assim, né? Então eu já vou chamar a Patrícia para entrar aqui pra gente poder conversar. Esse assunto. Bom dia, Valéria. Bom dia, Celso. Bom dia, Rosana. Oi, Pati. Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Como você tá? Gratidão pelo convite, por estar aqui. Gratidão eu, que delícia esse domingo, essa conversa. É, Tá, Patrícia, Oi, como é cortou que tua você, voz para mim. Tô como é que você ótima, tá? criando pra caramba, fazendo as coisas acontecerem. Tô feliz. E como Já pode pe- melhorar ainda Como mais? pode melhorar? É isso que eu ia dizer. E perguntando como pode melhorar, o que mais é possível. Ô, Paty, posso te fazer uma pergunta antes da gente entrar no tema da live de hoje? Uma pergunta Sim. bem assim, prática, e eu acredito que isso aconteça com muita gente. Acordei hoje, bem, tranquila, me permiti descansar um pouquinho mais que meu corpo estava pedindo, fiquei escutando um áudio do DEM, ainda deitada e tal. Aí levantei e fui dar uma olhada no meu Instagram e li um post de uma grande amiga minha, enorme, que trazia bem o peso dessa realidade que a gente está vivendo, sabe? E aí eu li aquilo e falei, puxa, a quem pertence isso, a quem pertence isso, não vou entrar nessa vibe e tal, e fui fazer o café, mas eu percebi que alguma coisa tinha ficado em mim, sabe? E o que a gente pode parte que nem eu falei no começo dessa live, né? Eu percebo que a escolha por estar na alegria, por estar na leveza, por estar na criação, assim, mais do que nunca para mim tem sido uma escolha a cada respiração, sabe? E Aham. assim, eu percebo que tem uma carga tão forte de peso de tudo isso que está acontecendo no planeta e que a linha para você entrar nisso, ela é muito tênue.
que você tem para falar sobre isso, assim, Paty? Então, eu costumo dizer que o que pega a pessoa, né, a gosminha que vai lá e te pesca e te gruda, é o julgamento, tá? Uhum, Então, em algum momento, você ou julgou o post, ou você tem algum ponto de vista sobre isso, que já é um julgamento. E uhum, aí gruda em você. Por isso que a gente faz a quem pertence isso, a quem pertence isso. Porém, e se for a Terra, por exemplo, requerendo de você algo? uhum. Sim. Não é seu, você tá bem com você, mas grudou, ficou, continuou pesado. E o julgamento faz com que você ache que é seu e gruda em você e acha que, eu tô mal agora também, Uhum, né? De alguma forma, em algum momento da sua vida se alinhou com aquilo que ela tá falando, né? Em algum momento da sua vida, aquilo fez parte do que você era. Então você reconhece como se fosse seu. E fica em você. Ok. Mas eu já fiz a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Eu sempre dou uma dica, gente. A quem pertence isso, foi embora? Não era seu. Não foi embora? É meu? Não, não é meu. Então tem mais duas possibilidades, né? Você tem que perguntar: é de outra coisa? É. Pode ser entidade e pode ser a terra. uhum, Então, a entidade, você tem que facilitar a entidade. Não é uhum, entidade, é a terra, você tem que dar para a terra o que se requer. uhum. A pergunta que eu mais faço, geralmente, depois do a quem pertence isso, é que ponto de vista eu tenho aqui que grudou em mim isso, Yes. Uhum, tá? Porque sempre tem um ponto de vista. Porque se não tivesse, você ia ler e aquilo ia passar. sim. Mesmo, né? Ok, ia passar. Mas tem um ponto de vista, então gruda em você. Aí tem que, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista, 200 milhões de vezes. É isso, gente. Tem uma galera aqui que está me acompanhando numa jornada que eu estou fazendo e as pessoas ficam assim, gente, mas como? Eu falo, é isso, gente, é 200 milhões de vezes. É uma escolha constante de você estar num outro espaço, né, Patrícia? Sim, aquela coisa que está na Bíblia, né? Orai e vigiai, é isso. Esteja presente e faça as ferramentas. É isso aí. Patrícia, então me conta a sua escolha do tema do gaslighting. É, eu fui olhar para meu manual do fundamento ontem e a definição do Gary é assim, né? É quando alguém te impede de ser. Uau, é muito forte isso. A minha compreensão de gaslighting é antes de Axis, né? Eu sofri bastante gaslighting na minha vida, mas o termo gaslighting me veio durante o fim de um relacionamento. Caiu para mim uma pesquisa científica sobre isso, muito legal. E aí eu falei, agora eu entendi o que que é, né? E em Axis a gente acessa e tem mais ferramentas para lidar. Mas nessa realidade, a gente ouve muito falar de abuso, né? Uhum, O abuso, e vendo o abuso só como sexual, só como uma violência física. Mas não, o abuso, ele pode acontecer em vários âmbitos, né? Financeiro, espiritual, o moral. Muito do gaslighting tem a ver com o abuso moral, tá? Então, o que que a pessoa faz dentro do gaslighting? Primeiro ela chega até você e aí vocês ficam equiparados energeticamente, tipo, somos muito parecidos. Aí essa pessoa, ela entrega para você tudo o que você deseja. Tudo. Então, se você deseja carinho, ela vai ser carinhosa. Se você deseja uma intimidade com, eu amo música, por exemplo. Ela vai ficar horas falando de música com você. Ela é muito inteligente, essas pessoas são muito inteligentes, ok. uhum, Aí depois disso, quando você já está dentro do que ela gostaria, ela começa a desqualificar quem você é. Então, uhum, você é burra, você não sabe fazer direito, você nunca faz nada certo. Ao mesmo tempo, mas primeiro ela
cria esse laço para você não conseguir sair disso. Tipo, se a pessoa tá me chamando de burra, você vai para outro lugar. Não, ela cria esse laço, nós estamos juntos, Uhum, né? A ponto de você acreditar que o que ela fala é verdade. Nossa, eu sou burra. aham. Nossa, eu não sei fazer isso direito. Então você entra nessa energia e uau, né? Para. Aí ele ou ela não satisfeitos, eles vão para fora disso. O que que é? Fazer com que as pessoas do seu entorno achem que você é louca, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo bobo. Bobo entre aspas, né? Você está se relacionando com essa pessoa, em casa é aquele, sabe, aquele gaslight o tempo todo, aquele abuso moral, aquele abuso, abuso, abuso. Quando você está fora de casa, é um príncipe e uma princesa que está do seu lado, te tratando maravilhosamente. Por quê? Porque faz parte da brincadeira, né? Todo mundo que está vendo tem que te ver como uma pessoa incrível, né? A outra pessoa, a pessoa que está fazendo o abuso, ela tem que ser vista como uma pessoa incrível. Para quê? Para quando essa pessoa começar a falar de você, os outros falar, nossa, não esperava que a Renata era isso. Eu não esperava que a Renata fosse assim. Puxa, tantos anos, as pessoas começam a acreditar nela também, Uhum, uhum, de que ela é aquilo, uhum. Sim. tá? Toda vez que alguém está tentando fazer você de menos, ela está fazendo o gaslight com você. Só que o gaslight é uma escolha, né? O gaslight é uma escolha que você está fazendo por algum motivo. Então, aqui a gente não vai falar de culpa da outra pessoa. A pessoa só está fazendo. Você está escolhendo ter ela na sua vida. Você escolheu por algum motivo que ela te parasse. Você está escolhendo que ela te pare e que ela continue te parando. Então, qual a próxima escolha que você pode fazer? Você tá Ser criando, feliz. né, Patrícia? Você criou essa pessoa. Então, Uhum, eu, por exemplo, eu sofri um abuso sexual com 7 anos de idade. uhum, Depois disso, eu só sofri abusos, não sexuais, mas de todo tipo. Então, morais, espirituais, muito moral, né? E por quê? Porque você continua trazendo as pessoas para abusarem de você e te manter nesse não ser. Porque quando você está sendo abusado, você está no não ser, você não está sendo. E quando eu me dei conta disso, né, que foi no meu último relacionamento muito sério, e é dessa história que eu tenho contado aí no SoundCloud, quem está acompanhando, se tiver uhum. alguém aí para colocar o link, eu agradeço, por favor. Muito bom. Porque é uma história de gaslighting que eu estou contando, né? E vai chegar para você ver o quanto você escolhe. Você escolhe porque você está carente, você escolhe porque você quer ter alguém, você escolhe porque é menos mal. Menos mal. Pelo menos eu tenho alguém. Você escolhe porque dentro dessa realidade é errado não ter um companheiro, se você não tiver um namorado, um marido, alguém. Você escolhe para não ficar sozinha. Você escolhe porque você acha que precisa de um parceiro para ser incrível, para vocês fazerem coisas juntas. N formas de escolher, N motivos de escolher, né? Você escolhe para que afaste essa pessoa de outra pessoa, por exemplo, para salvar outra pessoa. Tanta coisa pode ser. Como é que você pode saber? Você pode perguntar. Quanto gaslight você não está disposto a perceber que recebe? Então você pode perguntar, verdade, isso que eu estou recebendo aqui é gaslighting? Aí vai vir para você um sim ou um não. Ok, é um sim. Verdade? Que escolha estou fazendo que está criando esse gaslighting? Aí você vai também ver. Que escolha estou fazendo que está criando esse gaslighting? Eu, por exemplo, tenho uma percepção na minha vida, eu acho que eu criava os abusadores para fazerem meu pai de certo, para ele nunca estar errado, porque ele era um gaslighter enorme. Seu Então, pai. se todos os homens do mundo forem isso, então tá tudo certo. Meu pai não é
o pecador que eu pensava ser, entendeu? Aham. Então eu posso fazê-lo de certo, porque Uhum. a nossa necessidade é sempre fazer a pessoa de certo. Uau, esse tema é muito forte. Eu percebo, Patrícia, que muitas vezes por isso que eu gostei muito da pergunta que você fez. O quanto que você não está disposto a perceber que você recebe, porque muitas vezes ele é na surdina, ele é sutil. E aquilo vai te diminuindo e te diminuindo e te diminuindo. E chega uma hora que você Sim, começa a achar que aquilo ali é o normal. exatamente. Você Você acha vê que aquilo é o normal. aquela diminuição de você, né? Então não é para você começar a brigar com todo mundo que te faz de menor, porque todo mundo faz você de menor uma hora, né? É para você observar o quanto você está criando o gaslighting, Uhum. quanto você está fazendo isso. Então, para que você faz isso? Para não ser a potência que você é. Tem um monte de gente que tem que preguiça de ser grande, tem um monte de gente que tem medo de ser grande. Obrigada, Sheila. Que legal, obrigada. Ela colocou aí o link do áudio. Tem um monte de gente que acha que se for grande vai estar cobrindo uma pessoa que ela ama, por exemplo. Ah, eu não posso ser grande, porque aquela pessoa, irmã, mãe, namorado, alguma coisa É, assim. Patrícia, Oi? marido, né? Marido, Eu vou te exatamente. falar Então, uma coisa. Eu fui casada há 16 anos, né? E, e eu percebi que eu criava gaslight. E chegou uma hora que o problema, no final da história, era que eu era muito forte. Eu era uma pessoa muito forte, muito decidida, e isso era um problema. Então, todos os amigos nossos começaram a me comprar como uma filha da mãe, que era tão forte que a outra pessoa puxa a vida, era entende? coitadinha. Então eu comecei a acreditar que eu precisava diminuir a minha potência, que eu tinha que falar mais baixo, que eu tinha que ter menos ideias, que eu tinha que viajar Sim. menos, fazer menos curso, tipo, sabe assim? Esse é o gaslighting máximo. Esse é o gaslighting máximo. E você cria isso, Aham. né? Uma coisa que você falou é importante. Ah, eu era forte. A pessoa que faz gaslighting, o gaslighter, né? Ele escolhe só quem é forte, igual ele. Ele não escolhe quem é fraco, tá bom? Por quê? Porque a graça da história toda é superar aquela pessoa que é forte. Então, por exemplo, o marido, não sei se foi seu marido que fez gaslighting, mas que fosse, escolheu a Renata porque era tão forte quanto ou mais, e aí ele poderia superá-la. Essa é a brincadeira toda, é você superar a pessoa que você está fazendo o gaslighting, que você está fazendo o abuso. Ela é tão forte ou mais do que você, então quem está fazendo o gaslighting não escolhe uma pessoa mais fraca. A Priscila escreveu aqui, ó. Eu tinha que estar aqui. Recém entrei na internet, vi que estava acontecendo essa live, entrei e o meu corpo chora. Como pode melhorar? Sim, Pri. A gente trabalha um pouquinho isso no Binhu, né? Simone, a Sheila já colocou aí o link, agradeço. E que O link da presente, história. né, Priscila? Você tá recebendo isso, a gente está recebendo isso, né, da Patrícia hoje. Pati, fala É, mais. falo. Agora eu vou falar com as outras pessoas que estão fora do gaslighting, né? O que você está escolhendo para manter o gaslight daquela pessoa sobre a outra pessoa? Então, por exemplo, os amigos da Renata que falavam, ah, você é uma filha da mãe, está fazendo ele de errado. Então, o quanto você também compra de fora o gaslight que está sendo para aquela outra pessoa? Uau. Quais pontos de vista você tem sobre o feminino, sobre o masculino, que ainda sustenta o gaslight nesse planeta? Tudo que te impede de perceber isso, você vai destruir, descriar? Sim. Pororó, pororó, pororó. Porque
eu vi nesse meu último relacionamento, assim, um monte de gente comprou que eu era louca, que ele estava sendo forçado a ficar comigo, que eu forçava ele ficar comigo. É muito engraçado isso hoje, olhando, mas naquela época, cara, foi um super sofrimento, né? Hoje eu entendo tudo o que aconteceu. É, quanto você compra, porque a pessoa está no papel, ela está desempenhando um papel. Uhum. Sim. Quanto você compra aquele papel de que ele é bonzinho e ele é que está sendo coitadinho, que a mulher é a louca? Quantos pontos de vista a gente tem nessa realidade de que a mulher é a louca? Patrícia, eu ouvi essa frase muitas vezes na minha vida. Você é louca. Então, quantos pontos de vista tem e quantos de vocês, menininhas queridas, mulheres, também fortalecem isso achando que isso é real? Né? Ah, então, quando é com a sua amiga, eu tive uma amiga de anos que acreditou nele e falou: você tem que parar de querer obrigá-lo. Era a maior mentira do mundo e ela acreditou nele. Porque era mais fácil acreditar que ele estava certo do que a mulher, e que a mulher era louca. Esse é o ponto de vista. E para mim ficou claro nessa hora, inclusive, foi muito bom isso acontecer. Porque quando a minha melhor amiga acreditou nele, eu falei, cara, isso é louco demais. É, ok, é uma escolha dela. E eu saí fora, sabe? Tipo, ok, né? Patrícia, você já tem ferramentas do Fala. Access nessa época? Não, Não? não conhecia a Axis ainda. É engraçado, né? Eu sei que é um termo já usado bastante, tanto que tem um filme, né? Mas eu só fui ouvir gaslighting no Access. Quando eu fiz o meu primeiro fundamento, 3 anos atrás, eu falei, uau! Não é um termo muito usado, mas se você pesquisar, tem uma. Putz, eu vou tentar achar, eu acho que eu tenho no meu e-mail guardado. Tem um artigo falando disso, de uma pessoa da ciência mesmo, né? Hum? É muito legal. Ah, se você puder E compartilhar. eu vou procurar. É bem antigo, né? Porque antigo. Isso foi em 2014, acho, acho que foi em 2014 que eu recebi esse artigo, e aí eu entendi o que era, né? Porque é um fenômeno mesmo. E A Priscila acontece tá muito, né, Patrícia? Não, acontece muito. muito, né? Gente, acontece, não é só relacionamento amoroso, no trabalho, na amizade. A Patrícia escreveu assim, e tem uma A- hora que você começa a comprar e faz auto-gaslighting. Sim, na verdade, você criou o gaslighting. E Uhum. aí você é parte de todo o caminho, né? Você criou essa pessoa na sua vida, você criou que ela fizesse gaslight com você, e você continua fazendo com você, né? E você continua fazendo para você também ser a vítima. Aí entra num outro espaço. Você quer continuar a ser a vítima? Oi, Yes. Você tem filhos? tenho dois. É, eu percebo isso assim, eu olho, eu cuido muito para perceber. Falo, cara, o quanto eu posso fazer gaslighting aqui, né? Com Porque os é filhos? fácil Sim. você fazer gaslighting porque você quer dominar, mandar, decidir. Você quer ter o controle. Então, se você puder falar um pouquinho disso, né, de gaslighting com filhos. Eu falo muito disso nas minhas lives. A minha relação com os meus filhos não é uma relação igual à das outras pessoas. Nunca foi, né? É muito diferente. É, tanto que é muito específico assim falar deles, porque eles não tiveram a mesma criação. Eles sempre tiveram a oportunidade de escolher desde pequenininho que roupa eles queriam pôr. Meu filho mais novo, quando ele tinha nem 2 anos, ele falou: eu quero tirar a falda. Desse jeito. Quero tirar a falda. Ah, tá bom, vamos tirar a fralda. Aí a gente tirou durante o dia a fralda, à noite, quando a gente foi tirar a fralda, ele falou, a gente foi pôr a fralda à noite, né? Porque faz xixi na cama. Ele falou: não, não usa mais fralda, não vai usar mais fralda. E nunca mais usou fralda, e nunca fez xixi na cama.
Por quê? Porque a gente realmente foi espaço para ele. Ok, ele não quer usar as fraldas. Deixa ele perceber se ele vai fazer xixi na cama ou não, entendeu? Uhum. Então, sim, como eu disse para você, né? Meu pai foi um gaslight, então eu posso falar dele para mim, né? Que foi com a minha mãe, então minha mãe nunca fazia nada direito. Ele falava pra gente assim: se você não. Ó, tá vendo esse chão? Se a sua mãe não sabe limpar esse chão direito, então ela não é uma boa mulher. E se vocês não forem boas mulheres, vocês não vão ter homem nenhum na sua vida. E aí vocês vão ser um nada. Porque se você não tiver um homem nenhum na sua vida, você vai ser um nada. Então, isso é um gaslighting, né? Nunca estava bom o que a gente fazia. Cara, e tem uma coisa em mim, né? Engraçado que hoje eu vou gravar o vídeo da gratidão para os 5 elementos da intimidade, e eu estava entrando um pouco em contato com isso, né? Eu não tenho essa coisa de mais, já tive muito. A culpa do meu pai, sabe? Nunca para ali. Aí eu vou além do meu pai, sabe? Eu vou além do meu pai e falo, ele foi queimado com cigarro. Aí eu vou além do meu avô que queimava ele com cigarro. Ele foi não sei o quê. Aí eu vou além, e além, e além. Aí eu falo, isso é só uma construção dessa realidade que faz a gente estar sempre. Agora é minha vez, agora é sua vez, agora é minha vez, agora é sua vez, agora é minha vez, agora é sua vez. E se a gente parar de se fazer de errado? Porque o que você tem que fazer para de fazer de errado. A você Então, mesmo. Mari, mas isso também é uma definição, sabe? Como eu sou facilitadora BNU, nenhuma definição mais me compra, tá? Uhum. Tipo, essa pessoa faz isso porque ela é isso, isso, isso. Essa pessoa faz isso porque ela tem as experiências tais. Não, para mim todo mundo é infinito e você pode escolher diferente. Pode ser louca? Sou. Podem me definir como louca. É só uma escolha. Como pode Na melhorar? minha separação, não conhecia a Axe, mas venci meus medos para me libertar e me permitir que conhecer e me amar. É isso aí. E reconhecer as incoerências do que ele faz. Agora, peraí, deixa eu ler o que a Julie fala, a Juliana Bini. Eu estive em um relacionamento que comecei a acreditar que era louca e confusa mesmo, sim. Meu ex... essa é outra pessoa. Agora eu uso isso e falo para ele isso deve ser porque eu sou confusa mesmo. Daí ele diz, não, você não é. Tudo eu posso para ser, nada eu posso para ser. E reconhece as incoerências do que ele faz. Aí eu não sei o nome dela, Estela, deve ser Estela, né? Meu esposo me chamava direto que eu era louca porque eu buscava me conhecer. Ops, peraí, gente, que bloqueou aqui. Parou, não sei o nome o dela. Na minha separação, não conhecia a Axie e visse meus medos, ok. Escolho sair do lugar. Eu realmente acredito que seja a grande virada. Estou começando a criar um gaslight e tive. Peraí, estou começando a criar um gaslight e tive uma consciência agora. Escolho sair disso. O que faço? Saia. Ótima pergunta. É, saia. A sua escolha já foi feita. Eu escolho passar por aquela porta. O que eu faço? Passo por ela. Eu escolho sair do gaslight. Saia. O que eu percebo muito na galera de Axis é que todo mundo quer uma receita. Me dá uma receita de bolo agora, por favor. Qual Yes. a página, a linha, o processo verbal e tal? Saia. Responsabilize comprometa-se com a sua escolha. E verdadeiramente escolha, né? Patrícia, para mim, Exatamente. forte essa questão da escolha, né? Lá no Fundamento Global, quando a gente esteve aqui em São Paulo no final de fevereiro com o Gary, Douglas e o Den, os criadores do Access, eu fiz uma pergunta para eles, uma só. E foi tão incrível porque os dois me levaram para um espaço, eles ficaram só falando assim, um e o outro. Escolha, 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 escolha. Um falava escolha, o outro falava escolha, 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 escolha. Uau! Aí me caiu a ficha. Falei, cara, é isso. É isso, é Escolha, uma gente. verdadeira escolha, gente. E você pode escolher qualquer Sabe, coisa
eu gosto muito de fazer essa pergunta. Qual a mentira por trás da sua pergunta? Oba! Qual a mentira por trás da sua pergunta? Quando você pergunta o que eu faço, qual a mentira por trás dela? É como se você não soubesse o que fazer. Qual a mentira por trás de você escolher tantos processos? Qual a mentira por trás disso? É você não escolher. É só escolher, ok, essa pessoa não está funcionando para mim, é para lá que eu vou, ao contrário. É Yes! simples. E você não é uma pessoa estúpida, Priscila, você é uma pessoa inteligente, então não se faça de estúpida, né? Não se faça de estúpida. Vá, se a pessoa está virada para cá e você não quer, então vira para lá. Simples assim. E Não, quando mas vocês acham que tem um mega disco voador que vai descer em cima da sua cabeça e vai falar: venha cá, eu vou colocar você no mundo da Ilha da Fantasia do anãozinho lá, que eu não lembro. Ô, Patrícia, você sabe que Oi. no começo desse ano me caiu uma ficha. É ridículo de falar, né? Mas eu percebi o quanto que eu passei anos da minha vida, mesmo com o Access, fazendo isso. E aí, vira e mexe, eu ia consultar uma cartomante, o tarô, o astrólogo, o numerólogo, Sim. urólogo. Aí caiu essa ficha, eu comecei a falar, gente, em todos os lugares, aonde eu vou procurar, em qualquer outro lugar que não em mim. As minhas escolhas, eu destruo e descrio tudo isso. Um vício, né, por dar uma consultada no tarô, né? E aí eu fiquei meses destruindo e descriando tudo isso, assim, sabe? A, a Pri fala que isso ainda não aconteceu, mas assistindo a live tive insights de discretos indícios. Ok. Então, que energia, gente, presta atenção. Tudo tá na energia que você pode ser. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, milagre, mistério e possibilidade você pode ser nesse relacionamento para mudar isso agora. Não é amanhã, é agora. Que energia você requer? Então, eu tive uma live essa semana da jornada da lucratividade que eu mandei todo mundo ir à merda. Todo mundo não, algumas pessoas. Eu falava assim, ó, fulano, vai se ferrar. Eu falava assim, gritando com ela, vai se ferrar. Por quê? Porque era a energia que se requeria para a pessoa prestar atenção no que ela estava criando para a vida dela. Agora, o que energia você não está disposta a ser, Priscila? Que boazinha você está disposta a ser para essa pessoa? Né? Que carente você está disposta a ser para essa pessoa? E o quanto você está disposta a perder essa pessoa? A Patrícia Basile, que se realmente nisso, que se retroalimenta, eu não entendi nisso tudo. Uau, Patrícia, mais consciência. E sempre justificando, sempre. A gente pode chamar isso de roda de Sansara e sair dela se liberar? Não sei, pode? Pergunta para você. Eu posso? Você não fez uma pergunta, né? Você está afirmando. Eu fui sempre super vitimizada, mas a questão da escolha de ficar nesse lugar é minha. Não é, a sua escolha não é essa, Patrícia. Não é de ficar nesse lugar, é de criar isso. Gente, é outra mentirinha que vocês contam, tipo, eu estou escolhendo ser vítima daquela pessoa. Não, você está escolhendo ser vítima. Por quê? Porque é só assim que você pode controlar. A vítima, ela é sempre um controlador. Fale mais sobre Sempre. isso, Patrícia. A vítima ser Sim, controlador. porque se você tá vítima, ai, coitadinha, você pode me atender agora, afinal eu sou uma vítima, eu nunca consigo dinheiro, você pode me atender de graça? Não, não posso. Ai, meu Deus, eu sou uma vítima de mim mesma, eu sou vítima da minha irmã, eu sou vítima da minha mãe, eu não tenho uma casa para morar. Ai, tá bom, eu vou te emprestar uma casa. Então, você se mantém na vítima porque você tem um controle sobre isso. Você Uhum. chama atenção, aí todo mundo te olha e fica te lambendo. E tudo que isso É, está trazendo à tona, vamos destruir e descriar? Pororó, sim, pororó, pororó. Patrícia, e abuso financeiro? Isso rola muito em relacionamentos também, né? sim. Aí vai da sua relação com o dinheiro, porque você Uhum. coloca no dinheiro o poder que você acha que ele é, né? Ao invés dele ser a contribuição que ele é, tá? Então, você vai se alinhar a alguém
que vai sempre controlar o dinheiro que você tem ou não tem, ou se você gastou demais, ou se você não gastou demais e tal. Porque essa pessoa sabe que se ela tirar de você, você vai fazer o que ela quer. Aí você se torna uma vítima disso. Só que isso também vem do ponto de vista que você tem em relação ao dinheiro. Qual o ponto de vista que você tem em relação ao dinheiro ou que vai criar o gaslight que você está sofrendo? Tá? E aí, pessoal, mais perguntas? Uau, né? Patrícia, você falou uma coisa assim, né, sobre ser forte, sobre a gente brilhar. E você sabe que na segunda-feira eu lanço uma jornada minha que chama Seja o Seu Brilho. Seja o seu brilho, seja você. E ontem eu estava trabalhando nele e eu estava falando isso sobre a escolha da gente brilhar nesse planeta. Eu verdadeiramente acredito num mundo em que todos nós possamos simplesmente brilhar dentro da nossa potência, sendo quem a gente é. E aonde que, em que lugares que a gente comprou o ponto de vista de que é errado brilhar, de que é errado ser foda, sabe? É que toda definição vai levar você para esse lugar. Então, e quem disse que você precisa brilhar? O ser realmente precisa brilhar? Ele já brilha? Então, exatamente. Então, e aí, por trás desse brilho, né, que as pessoas falam, ah, é errado, e não sei o quê, existe uma definição. Ontem mesmo eu estava vendo as celebridades que mais ganharam dinheiro no planeta ontem, eu vi. Uma youtuber, mulher, tal, foi a que mais ganhou dinheiro no planeta. Aí, o que se requer para a gente não ter nenhuma definição, nem do que é brilhar, nem do que é não brilhar, nem do que é celebridade e tal. Porque essas definições é que colocam a gente nas gavetas e fazem com que seja certo ou errado. Entendeu? Então, o ser infinito, ele já é. Ele já é o brilho, né? Ele já é a celebridade do planeta, né? Ele já é tudo. Sim. E se você. Se a sua escolha for, tipo, não precisar aparecer para ninguém, por exemplo, Sim. isso tira um brilho, né? Entre aspas? Não, então. Na verdade, tudo está em torno da definição que a gente faz de qualquer coisa, uma definição e uma conclusão. Que é mais ou menos o que você falou, ah, eu tirava a carta e tal. Você tira a carta porque você quer uma definição do que está acontecendo, você quer uma conclusão do que está acontecendo. Um controle, né? É um controle, é. Uhum. Eu assisti um filme semana passada e que eu comentei nas minhas lives, super indico, que é A Chegada. Que para mim, eu não vou falar do filme, mas eu vou falar o que vocês podem prestar atenção nele, né? O quanto você está disponível a só viver a experiência sem ponto de vista de que ela vai ser boa, mal, certo ou errado. A Simplesmente estar a ali experiência. Simplesmente estar ali a cada para. segundo. Uhum. Alguém falou alguma coisa. A Dani escreveu aqui, Uau. olhem. É, exatamente. Então, quando você realmente você fala, eu posso, para que você se olhe, né? Para que as pessoas te olhem. O ser humano é um ser complexo, né? Com muitas coisas de experiências, de quem ele nasce, de vidas passadas e tal. Mas se você tirar essa complexidade e só for infinito e você viver a cada segundo isso, eu sou infinita, que sem nenhuma definição, eu brinco, eu faço algumas perguntas, né? Tipo, se você tivesse sendo você hoje, quem você seria? Yes. Quem você seria? Você estaria aqui no Instagram? Se você estivesse sendo você, onde você estaria?
Onde você estaria se você estivesse sendo você? Você tem que fazer essa pergunta e deixar vir o senso disso. Nossa, uau, se eu estivesse sendo eu hoje, eu ia estar em tal lugar fazendo tal coisa. Uau! Por quê? Porque são perguntas que você não faz. É incrível. É um espaço de constante criação mesmo, né, Patrícia, da sua vida. É. A Maria diz: tenho que separar do meu marido, estou sofrendo muito com o alcoolismo dele. O que você pode escolher, Maria? E Maria, eu posso te fazer uma pergunta também? O que você está ganhando com isso? Você estaria disposta a perder algo? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para mim também. Recentemente eu entrei num relacionamento que no fim pesava e eu fiz muito essa pergunta. Essa pergunta me levou para um espaço de escolha. O que que eu tô ganhando aqui? O que que eu tô ganhando aqui? Né? Porque alguma coisa eu tava ganhando ali, né, Patrícia? O que que você percebe? Sempre. Uhum, Tudo que você mantém na sua vida, você tem uma recompensa, uhum. tá? Geralmente as recompensas estão ligadas a você estar certa, né? Então, é incrível. Mesmo que seja para provar para o mundo que você é uma estúpida, então você está certa, porque você falou que você era uma estúpida, e aí você se mantém naquele relacionamento. Tá vendo, gente? Eu falei que eu era uma estúpida, então eu tô certa. É. Pura, né, gente? Ah, eu falei que eu não sei Espaço. escolher relacionamentos. Ó, eu tô certa. Então, você vai sempre para um espaço de estar certo. Não é um certo, eu estou certo, gente, eu falei que eu estou certo. Não, é mais profundo essa coisa toda. Fala Você mais, o que é quer mais profundo? Como é que a gente pode ir além, Patrícia? Assim, sempre perguntar o que está certo sobre isso, aham. O que está né? O que certo está sobre certo sobre isso, porque ali tem algo que você está fazendo de certo. o que está certo sobre isso? A Duca tá pedindo pra gente deixar gravado. Vai ficar gravado, fica no meu IGTV, Duca, e fica lá e depois também vai pro YouTube. Vai pro meu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu nele, vai lá, Sarraja Renata. E Patrícia, que Eu vou dar um consciência exemplo é? de uma cliente que eu tive. Ela sempre era uma pessoa, sempre conseguia muitas coisas, assim, altos cargos, nas empresas, salários incríveis, mas ela chegava num nível que ela caía, e perdia tudo. Aí ela voltava para casa da mãe dela. Aí ia de novo, conseguia, galgava, 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 conseguia tudo de novo e caía. Até que um dia eu fiz essa pergunta: o que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? E ela ficou com essa coisa: o que está certo sobre isso? Foi para casa. Quando ela chegou lá, a mãe dela falou: filha, sabe, eu até acho certo você voltar para casa, porque eu não cuidei bem de você quando você era pequenininha. Então, o certo estava nisso. Ela tinha que fazer algo certo, né? O que era certo? Ela voltar para casa para a mãe dela cuidar. Quando ela teve essa consciência, pronto, sumiu, nunca mais ela caiu. Então, o que você está escolhendo para manter algo certo? O certo é minha mãe me cuidar. O certo é ter um marido que me honre. O certo é não sei o quê. E você está lá, você está lá, por exemplo, para essa moça aqui do alcoolismo, né? O que está certo sobre você estar num relacionamento assim? O certo pode ser você ter que cuidar dele. O certo, sei lá. O que está certo sobre isso? Essa Não se faça de errada. Porque isso é outra coisa. As pessoas pegam o que está certo e se fazem de errada. Eu estou errado em ter feito isso. Nunca se faça de errado. E é isso, quanto que a gente funciona dessa maneira aí, se fazendo de errado, né? Esse é o gaslighting máximo, tá? É você se fazer de errado o tempo todo. Aí Patrícia, pronto. e que consciência se requer, que percepção se requer para que a gente verdadeiramente possa
sair desse espaço, desse padrão de gaslighting que rola no mundo, assim? O quanto É, que a gente... a pergunta que cada um tem que fazer é que energia, espaço, consciência você tem que ser, porque cada um está num espaço, consciência diferente. Então, não existe uma definição ao que se requer. É cada um fazer essa pergunta, que energia, espaço, consciência, escolha, eu posso ser para que não exista o gaslighting no mundo. Agora, tem uma coisa que eu vou falar, gente, que para mim também foi uma das mudanças da minha vida. Isso foi uma experiência com o DEM. Não julgue o gaslighting. Uhum. Não julgue o que o outro está fazendo, porque se você julgar como certo ou como errado, você solidifica isso. Então, nunca escolha mudar algo por achar que aquilo é errado. Escolha mudar algo por achar que aquilo vai criar mais. É diferente o espaço. Então, eu vou criar isso aqui para acabar com o gaslight no mundo. Se você tiver julgamento disso, você não está fazendo nhecas. Você só está solidificando. Com tudo, né, Patrícia? Com tudo. Se você estiver na permissão, você vai falar, ok, isso aqui existe no mundo, tenho consciência disso, que energia eu posso ser para mudar isso? Para mais. Alguém escreveu, sempre que faço essa pergunta, vem que estaria viajando o mundo. Ah, ela deve estar falando de onde ela estaria. O roleta russa é uma das criações que me dão essa possibilidade, sim. Essa é a ideia. O que é a roleta russa? O roleta russa é uma criação minha de viagem. A pessoa entra para a viagem sem saber para onde que ela vai. Que Só interessante. se vibra ou não. Então, as pessoas se inscrevem, pagam a inscrição, aí porque vibrou, tipo, esse nome vibrou. Então a gente tem dois hoje. Tem a roleta russa da elegância, não posso falar para onde vai, né? E tem o Nopur, que é nenhuma pobreza no mundo. As pessoas entraram porque aquilo vibrou, né? Aí elas pagam, aí eu mando um convite para elas em casa, falando para onde é que elas vão, Que para legal. onde que é a viagem. Adoro. É um Vou ter exercício de mais disso. seguir o que você sabe, não seguir o cognitivo, entendeu? O Então, tema de cálculo, né, Patrícia? Eu exatamente. Então, falei por na aula exemplo, o quanto que as a gente pessoas escolhem. Oi? o quanto que a gente aprendeu, por exemplo, com essa expressão, coloca na balança, pronto. Aí você começa um sistema de cálculo em vez de seguir o seu saber, né? Exatamente. E a ideia do roleta russa é esse, né? Então você não sabe para onde vai, eu só dou essa informação, tipo, o da elegância era a informação que você pode receber da riqueza e da elegância. E aí as pessoas se conectaram. O Nopur era que energia você pode ser para a gente mudar a pobreza no país, no mundo, para que as pessoas tenham mais prosperidade. Aí as pessoas se conectaram com isso. E tem outra sendo criada, a gente está meio no stand-by da quarentena, né? Mas a ideia é essa, que você siga o que você sabe. Tem um monte de gente que fala, eu queria fazer tal curso, mas é em outro país, não vai ter no Brasil? Gente, a gente foi numa galera para Israel, na mesma época que ia ter o COP aqui em São Paulo com a Simone Milazas, a gente foi lá para Israel fazer lá. Por quê? Porque era o que criava mais para a gente, né? A Patrícia Basile diz, quando eu me pergunto onde eu estaria se fosse eu mesma, eu digo que estaria longe, numa praia, numa mata virgem, mas eu não saio daqui. Será que é uma ilusão o estudo? Será? O que está certo sobre isso? É que a Patrícia, ela quer uma resposta, sempre. Entendeu? Eu conheço. Então, ao invés dela... Gente, a palavra será, ela sempre vem de uma dúvida, né? Uhum. Será? Se você faz a pergunta, será? Você está com dúvida. Você está com dúvida, você está com implante. Então, corra suas barras de implante. Uma pergunta nunca começa com porquê e nunca começa com será. A pergunta que vai criar mais para você, né? E por que é que eu estou vivendo isso? Pronto. Não vai criar para você, não vai te trazer consciência. E nunca, será que isso vai funcionar? Também não vai te trazer E nem nada, como, porque você né? está no implante da dúvida. Oi? Como também não, né?
O como sim? Como? Como pode ser mais divertido, né? Como isso pode ser criado com total facilidade? Hum. Qual a diferença entre o como e o porquê? O porquê ele quer uma resposta fechada, né? Por que isso aconteceu? E ele vai para o passado. Ele te fecha ao passado. O como vai para um futuro. Como isso pode criar? As suas perguntas sempre tem que olhar para frente, né? Ah, ok. Para frente. Nunca para trás e nunca fechado. Então, como isso pode ser divertido? Como eu posso criar isso com total facilidade? Como posso ter uma aventura hoje que ninguém mais teria? O E quando porquê você está acontece, tentando justificar. Oi? quando você acorda e o seu dia se manifesta de um jeito que você jamais imaginava? Que perguntas a gente pode fazer, Patrícia, quando aparecem as situações interessantes que a gente O que costuma chamar significa interessante para você? o que a gente costuma nessa realidade chamar de problema ou desafios? Então, eu não sei mais o que é isso faz 2 anos, né? Mesmo. Fale mais sobre isso, Paty. Porque você só cria problema e desafio para você resolver. Uhum. Então, o que está certo sobre isso? Sobre o que problema eu estou tentando resolver aqui? Que super-heroína eu estou tentando ser aqui, né? Uhum. Você tem que olhar, gente, para o problema e falar: eu criei isso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Roleta russa, acho que tem um delay, né? Aqui. Então, se você ainda está criando o problema, você ainda tem ponto de vista que tem que criá-lo. Para você ser. E o ser, ele não precisa de nada. Então, quando você está criando problema, você está criando a vítima, você está criando uma porrada de coisa. Então, quem eu estou sendo aqui que ainda está criando problemas? Quem eu Uau. estou sendo aqui que ainda estou criando problemas? Quando eu falo que eu não tenho mesmo, não é da boca para fora. Nada na minha vida chega hoje como um problema, é muito divertido isso, assim. Eu olho para aquilo, mágica, faça mágica. Fala mais da mágica, Patrícia. Não, isso aqui já está virando um workshop enorme, não é mais gaslight. Mas a mágica de ser, entendeu? Se o seu ser não cria problema, porque o ser infinito não cria problema, quem cria problema é o ser finito, né? Então você olha para aquilo, o seu ponto de vista cria a realidade, gente. O seu ponto de vista cria a realidade. Se você olha para aquilo como um problema, aquilo vai ser um problema. Se você olha para aquilo como uma situação que você vai fazer mágica, você vai fazer mágica. Num Se piscar você de olha olhos. para aquilo. Exatamente. Por isso que vocês têm que assistir A Chegada. Num piscar de Que olhos. A Chegada é um filme, é isso? é um filme. Bora Tem assistir. no Netflix. Ótimo. E sobre gaslighting, alguém mais tem alguma pergunta? Patrícia, sabe aqueles relacionamentos em que sempre tem ciclos assim? Ah, tô bem, aí brigou, tô bem, brigou, brigou, tô bem, né? Assim, pode ter gaslighting aí? Pode. A Gisele diz, não entendi bem sobre as ilusões sobre estar certo ou errado. Pode explicar mais? Tudo que pega em você é o certo. Então você cria algo para que aquilo esteja certo. Exemplo. Você sempre falou na sua vida que você tinha o dedo podre para homens. Você vai criar homens que não servem para você, para estragar a sua vida, para você estar certa. Ficou mais claro agora? Aí você vai falar, tá vendo? Eu não falei que eu tinha dedo podre para homens. Eu tô certo. Isso é um Aquilo que micro você exemplo. viu que te faria certa, né? Você vai criar o que te faz certo. Então, para você estar certa, geralmente o que isso aí tá na apostila de Barras. Se vocês olharem, gente, tá lá na explicação do enunciado aclarador, né? As coisas que te fazem certo são as que mais grudam em você.
Então você continua criando, 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 criando aquilo. Não, 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 só agora que entrei, o que que é isso? É o Flávio, dizendo que só entrou agora na live. Ah, ele está Tá salvo, reclamando dele mesmo? vai ficar salvo. Deixa eu responder o que você falou, né, do relacionamento. Uhum. Todo padrão, gente, é você tentando provar algo e tá certo sobre algo. Então, se você está num relacionamento de altos e baixos, você tem que perguntar o que que eu estou criando aqui? Que eu escolhi que está criando isso daqui? E Não- esses altos porque, e baixos são uma escolha também de ficar ali, né? então, aí depende do que é, né? Por que você não escolhe até dentro desse relacionamento, não é que você tem que mudar, que o relacionamento seja um criacionamento em vez de altos e baixos. Uhum. O que você não está disposto ou disposta a criar com essa pessoa? Então, os relacionamentos, na verdade, são uma mentira, né? A gente sabe disso. Então, você está querendo estar certa, você está querendo que ele faça o que ele quer, que você está querendo monogamia, você está querendo um monte de coisa que não funciona. E aí, os altos e baixos são dessa realidade. Agora, quando você estiver disposto a, eu escolho ter um relacionamento além dessa realidade, além dessa realidade, você vai escolher pessoas onde você possa criar 20 vezes mais. Criar mais mesmo em todos os aspectos da vida, né, Patrícia? 20 vezes mais. Não Yes. é nem só criar mais. Porque na sua vida, você tem que criar 10 coisas o tempo todo na sua vida para ela estar funcionando. Você tem que ter 10 coisas sendo criadas na sua vida. Se entra, você tem que 20 vezes mais aquilo. Para quê? Para que tenha para mais gente, mais gente, mais vezes. Mais gente. O criacionamento. É. E é tão interessante, né, quando eu li no livro do Dan, que o relacionamento por si só já é uma separação, né? Porque são duas coisas separadas. A palavra relacionar, né, por contexto mesmo, é a distância entre dois pontos. Então, quando você fala qual a relação entre A e B, é essa distância que tem, né? Então, quando você está se relacionando com alguém, é a distância que você tem entre alguém e você. O que a gente quer é criar, né? É estar em comunhão com todo mundo e não criar, relacionar. O que faz a gente se relacionar são essas coisas, né? O ciúme, a vítima, o abuso, N coisas que a gente tem aí Controle. na lista. Controle, O gaslighting. tudo isso. Então, quando você está num relacionamento que não funciona, é isso que está acontecendo. Quando você quer criar com alguém, você não vai tentar controlar, você não vai ser vítima, você não vai ser algoz. Você está criando com ela. Não tem definição, né? Não tem gavetinha. Ah, eu vou abrir a gavetinha do meu marido. Peraí, agora eu vou abrir a gavetinha do meu ex-namorado. Não tem gavetinhas. São só criações. Paty, nossa live cai em 2 minutos, tá? O Instagram corta Ah, ela é? uma Eu não hora. sabia.